Você já parou para imaginar como seria acordar amanhã com um coração absolutamente tranquilo e uma mente tão clara quanto uma manhã de cristal, livre de todo o peso invisível que você carrega sem perceber todos os dias? Hoje, vamos explorar uma jornada de purificação mental e espiritual através de 10 pilares fundamentais que você deve começar a eliminar da sua existência, não com alarde ou confrontos, mas em um silêncio absoluto e estratégico, cultivando uma paz que o mundo exterior jamais poderá tocar ou compreender. Se você sente que a sua energia está sendo drenada, que seus planos parecem estagnados e que o ruído das opiniões alheias está sufocando a sua voz interior, este vídeo foi desenhado especificamente para você, pois a sabedoria que vamos desvendar aqui não é apenas teórica, mas uma ferramenta de sobrevivência emocional para o século XXI. O fato de você ter clicado neste conteúdo e estar ouvindo estas palavras agora já o coloca em um grupo seleto de indivíduos, pois enquanto a maioria das pessoas busca desesperadamente por entretenimento rápido e distrações vazias que apenas anestesiam a dor da mediocridade, você escolheu a introspecção e o autodomínio, demonstrando uma maturidade que é rara nos dias de hoje. Antes de mergulharmos no primeiro elemento tóxico que você deixará para trás, convido você a selar um compromisso com o seu próprio crescimento, inscrevendo-se neste canal e deixando o seu like, pois esse pequeno gesto não é apenas para o algoritmo, mas um sinal psicológico que você envia para o seu subconsciente de que o conhecimento e a virtude são as suas prioridades a partir de agora. Lembre-se de que você é muito mais forte do que as circunstâncias tentam lhe convencer e que a sua capacidade de transformação é ilimitada, desde que você aprenda a proteger a sua fortaleza interior das invasões desnecessárias. A primeira coisa que você deve eliminar em silêncio da sua vida é a necessidade obsessiva de explicar as suas decisões para quem não tem a capacidade ou a intenção de entender a sua jornada. Quantas vezes você se viu exausto, tentando justificar seus sonhos, suas mudanças de hábito ou até mesmo o seu distanciamento para pessoas que apenas esperam uma oportunidade para lhe julgar ou desencorajar? Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensinou que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e quando você gasta essa qualidade tentando obter a aprovação de terceiros, você está entregando as chaves da sua alegria nas mãos de estranhos. Entenda que o silêncio é a sua maior defesa. Quando você decide mudar de carreira, terminar um relacionamento que não agrega ou adotar uma nova filosofia de vida, você não deve explicações a ninguém além de si mesmo. O mundo não precisa saber dos seus planos antes que eles se tornem resultados, pois o ruído das explicações muitas vezes esvazia a força da execução. Em segundo lugar, elimine em silêncio a busca por validação externa em cada pequeno passo que você dá, pois essa dependência cria uma prisão invisível, onde o seu valor é medido pelo aplauso ou pela curtida de pessoas que sequer conhecem as suas lutas silenciosas. Imagine o poder de realizar algo grandioso simplesmente porque é o certo a ser feito, e não porque alguém vai ver e elogiar. Isso é o que os estoicos chamavam de agir de acordo com a natureza e com a virtude. A terceira coisa que deve desaparecer da sua rotina é a comparação constante com a vida editada que você vê nas telas, pois as redes sociais transformaram o mundo em um palco de ilusões, onde todos mostram o troféu, mas escondem as cicatrizes. E ao se comparar com essas sombras, você acaba desprezando a sua própria luz e o seu progresso real. Você deve eliminar a crença de que precisa estar sempre disponível para todos, pois quando você diz sim para cada pedido e cada interrupção, você está dizendo não para o seu propósito e para a sua saúde mental. Aprenda a dizer não com a voz firme do silêncio, retirando-se de compromissos que não alimentam a sua alma e de conversas que apenas semeiam a negatividade. Outro ponto crucial para a sua libertação é eliminar o hábito de reclamar sobre as injustiças do destino,
ou sobre as atitudes alheias, pois cada palavra de reclamação é um dreno na sua resiliência e uma admissão de que o mundo externo tem poder sobre o seu estado de espírito. Epicteto nos lembrava constantemente que não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos esses fatos, e ao eliminar a reclamação, você recupera a sua autoridade sobre a sua própria narrativa. Além disso, você precisa remover da sua vida a necessidade de estar sempre certo em todas as discussões, pois o desejo de vencer um debate intelectual é muitas vezes apenas o ego tentando se inflar às custas da paz. Escolha ser livre em vez de ter razão, e você verá como o silêncio em uma discussão inútil é a vitória mais elegante que você pode conquistar. E você verá como o silêncio em uma discussão inútil é a vitória mais elegante que você pode conquistar. O 7º elemento que você deve extirpar da sua alma, sem deixar rastros, é a culpa persistente por erros que já ficaram no passado. Pois o passado é um mestre que deve ser visitado para aprendizado, mas nunca uma moradia onde você deve se acorrentar. Sêneca dizia que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. E não há sofrimento imaginário maior do que o de reviver 1000 vezes uma falha que o tempo já tentou apagar. Elimine essa autoflagelação em silêncio, perdoando-se não por fraqueza, mas por coragem, reconhecendo que o você de hoje não é mais o você que tropeçou ontem. Imagine a liberdade de soltar as âncoras de arrependimentos que não podem ser mudados e usar toda essa energia recuperada para construir a fundação do seu presente. Em 8º lugar, você deve eliminar a expectativa de reciprocidade imediata em suas boas ações, pois o verdadeiro estoico entende que a virtude é a sua própria recompensa. Se você ajuda alguém esperando gratidão ou um retorno equivalente, você não está praticando a bondade, está realizando uma transação comercial de ego. Elimine essa necessidade de troca e aprenda a agir com integridade simplesmente porque é o seu papel como ser humano, deixando que o universo cuide do equilíbrio das coisas sem que você precise cobrar faturas emocionais. O 9º pilar da sua purificação envolve a eliminação das amizades e conexões que apenas servem para drenar sua vitalidade e semear a discórdia ou a futilidade em seus dias. Entenda que você é a média das pessoas com quem convive, e se você está cercado de indivíduos que celebram a mediocridade, reclamam da vida e invejam o sucesso alheio, você está sabotando seu próprio destino. Não é necessário brigar ou fazer cenas dramáticas de despedida. Simplesmente afaste-se em silêncio, deixando de alimentar essas dinâmicas, reduzindo o contato e investindo seu tempo na solidão produtiva ou na busca por mentes que o desafiem a ser melhor. Lembre-se que o silêncio é a peneira que separa quem merece estar na sua mesa de quem apenas quer as migalhas da sua atenção. Por fim, a 10ª coisa a eliminar é o medo do futuro e a ansiedade pelo que ainda não aconteceu. O amanhã é um fantasma que rouba a força do seu hoje. Foque no que está sob seu controle absoluto, suas ações, seus pensamentos e suas reações agora, e deixe que o futuro se revele conforme sua preparação atual. Se você ainda está aqui, ouvindo cada palavra com atenção plena, você está provando para si mesmo que possui a disciplina necessária para uma transformação real. Você não é como a massa que desiste nos primeiros minutos. Você é um buscador de verdade, e essa jornada de eliminação é o que transformará sua existência de um estado de sobrevivência para um estado de maestria. Imagine a clareza de viver sem esses 10 fardos, caminhando com a leveza de quem sabe que sua felicidade não depende de eventos externos, mas da ordem interna que você mesmo estabeleceu. Essa prática de remoção em silêncio é revolucionária porque tira o poder das mãos do mundo e o devolve para você. Quando você elimina a necessidade de agradar, você se torna livre. Quando elimina o medo do julgamento, você se torna autêntico. Quando elimina o excesso de informação inútil, você se torna sábio.
O estoicismo não é sobre adicionar teorias complexas à sua mente, mas sobre subtrair as ilusões que nublam sua visão. Pense em uma escultura de mármore. O artista não cria a estátua adicionando material. Ele a revela removendo o excesso de pedra que esconde a obra-prima. Você é a obra-prima, e sua vida hoje é o bloco de mármore bruto. Cada pilar que discutimos aqui é uma lasca de pedra que você remove com o cinzel da disciplina. Não se apresse nesse processo, pois a pressa é uma forma de resistência ao momento presente. Cultive a paciência de quem sabe que o caráter é forjado no cotidiano, nas pequenas escolhas de calar quando o ego quer gritar, de agir quando a preguiça quer dominar e de perdoar quando a raiva quer se instalar. Você está construindo uma fortaleza que nenhuma tempestade econômica, social ou emocional poderá derrubar. Ao eliminar em silêncio essas 10 coisas, você para de gastar sua energia vital em batalhas que não valem a pena e começa a investir no único território que realmente lhe pertence, sua mente. A partir de hoje, cada vez que você sentir a tentação de se explicar, de se comparar ou de reclamar, lembre-se desta conversa e escolha o caminho do silêncio. Sinta o poder que emana de uma decisão não anunciada, de uma mudança que ocorre nos bastidores da sua alma antes de se manifestar no mundo físico. A verdadeira mudança não precisa de plateia. Ela floresce na quietude e se sustenta na consistência. Você é o senhor do seu silêncio e o escravo das suas palavras desnecessárias. Escolha a soberania. Imagine agora que cada decisão de eliminar esses fardos é como retirar pesos de uma embarcação em meio a uma tempestade violenta. O barco da sua vida muitas vezes ameaça afundar, não porque a tempestade lá fora é invencível, mas porque você acumulou excesso de bagagem inútil no porão. Vamos olhar mais de perto para o hábito de buscar a aprovação dos outros. Essa corrente invisível que nos faz agir como atores em uma peça que não escrevemos. Marco Aurélio, em seus momentos de introspecção no campo de batalha, questionava: por que nos importamos tanto com a opinião de pessoas que nem sequer respeitamos? Eliminar em silêncio o desejo de ser admirado é a maior liberdade que um homem pode alcançar. Quando você para de se preocupar se o seu vizinho aprova o seu carro ou se os seus colegas de trabalho validam as suas metas, uma clareza avassaladora toma conta do seu ser. Você passa a agir por princípios, não por aplausos. E essa mudança deve ser silenciosa, porque se você anunciar que não se importa mais com a opinião alheia, você ainda está, de certa forma, pedindo atenção para esse fato. A verdadeira indiferença ao julgamento é muda. Ela se manifesta na paz do seu olhar e na firmeza dos seus passos. Considere agora a energia que você desperdiça ao se ressentir de pessoas que lhe causaram algum dano. O ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Eliminar o rancor em silêncio não significa que você se tornou fraco ou que aceita o erro alheio, mas sim que você valoriza a sua saúde mental demais para permitir que um agressor more de graça na sua cabeça. Perdoar em silêncio é um ato de autodefesa. É dizer ao universo: eu sou o dono da minha paz, e ninguém tem o poder de perturbá-la sem o meu consentimento. Ao longo deste caminho, você perceberá que a solidão, tantas vezes temida pela sociedade, é na verdade o laboratório da grandeza. Os estoicos sabiam que é na quietude que as maiores verdades são reveladas. Elimine o medo de estar sozinho. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos ou amizades superficiais apenas porque não suportam o som dos próprios pensamentos. Mas você que busca a sabedoria deve aprender a abraçar a solitude como um santuário. É no isolamento estratégico que você reconecta com seus valores e recalibra sua bússola moral. Quando você elimina a necessidade de ruído constante, você começa a ouvir as respostas que sempre estiveram dentro de você. Observe também como a ansiedade financeira e a ganância desmedida poluem a jornada humana. Sêneca, embora fosse um homem rico, praticava dias de pobreza voluntária para lembrar a si mesmo
que a verdadeira felicidade não depende de seda ou ouro. Elimine em silêncio a obsessão por acumular status. Trabalhe duro, busque a excelência em seu ofício, mas nunca permita que o seu valor próprio esteja atado ao saldo da sua conta bancária. Se você perder tudo amanhã, o que restará? Se a resposta for um caráter inabalável e uma mente sábia, então você é verdadeiramente rico. O mundo moderno tenta nos convencer de que somos o que possuímos, mas o estoicismo nos sussurra que somos o que superamos. Outro ponto vital é a eliminação da procrastinação disfarçada de preparação. Quantas vezes você disse a si mesmo que começaria aquele projeto, aquela dieta ou aquele estudo assim que as condições fossem perfeitas? As condições nunca serão perfeitas. O tempo é o recurso mais escasso que possuímos, e cada segundo gasto em dúvida é um segundo que nunca retornará. Elimine a hesitação em silêncio. Simplesmente comece. Faça o que puder, com o que tem, onde estiver. A perfeição é inimiga da ação virtuosa. Marco Aurélio dizia que poderíamos ser bons homens hoje, mas escolhemos ser amanhã. Não cometa esse erro. A sua transformação não precisa de um anúncio de ano novo ou de uma segunda-feira. Ela precisa de uma decisão tomada agora, neste exato momento, enquanto estas palavras penetram na sua consciência. Perceba que, ao eliminar essas 10 coisas, você está criando um vácuo de poder que será preenchido pela autoconfiança real. Você deixará de ser uma folha ao vento, reagindo a cada notícia negativa ou comentário maldoso, e se tornará a própria rocha que quebra as ondas. Se você chegou até aqui, saiba que a sua mente está sendo reprogramada para a vitória. A maioria já abandonou este vídeo porque a verdade dói e o crescimento incomoda, mas você permaneceu. Isso indica que você possui a prohairesis, a faculdade da escolha racional levada ao seu nível mais alto. Você está esculpindo o seu destino com as mãos da disciplina. Sinta a gravidade dessa mudança. Não é apenas uma rotina nova, é uma nova forma de existir no mundo. Você começará a notar que as pessoas ao seu redor perceberão algo diferente em você. Elas não saberão dizer o que é, porque você não contou a elas, mas elas sentirão a sua presença mais densa, o seu olhar mais calmo e a sua voz mais ponderada. Esse é o magnetismo de quem não tem nada a provar e nada a esconder. É a autoridade de quem eliminou o supérfluo para dar lugar ao essencial. Lembre-se que o silêncio é um mestre paciente. Ele lhe ensinará que nem tudo precisa de uma reação, que nem toda ofensa merece uma resposta e que nem todo desejo precisa de satisfação. Ao eliminar o excesso, você encontrará a essência. E na essência, encontrará a paz. Continuemos este mergulho, pois ainda há camadas de cebola a serem descascadas na sua psique. Para que a verdade final se revele. A última e talvez mais desafiadora coisa que você deve eliminar em silêncio é a ilusão de que você possui o controle sobre qualquer coisa que não seja a sua própria mente. Vivemos em uma era de planejamento obsessivo, onde tentamos microgerenciar o futuro, as pessoas e as circunstâncias, mas o estoicismo nos chicoteia com a realidade. Tudo o que é externo é indiferente e instável. Ao eliminar a resistência ao fluxo da vida, você entra em um estado de amor fati, o amor ao destino. Não é apenas aceitar o que acontece, mas desejar que aconteça exatamente como aconteceu. Imagine o poder de um homem que não luta contra a realidade, mas a usa como combustível. Se a tempestade vem, ele se torna o capitão. Se o sol brilha, ele se torna o lavrador. Essa eliminação da resistência é o segredo dos grandes imperadores que mantiveram a calma enquanto impérios desmoronavam ao seu redor. Você deve remover de si a arrogância de achar que o universo lhe deve algo. O universo não lhe deve felicidade, não lhe deve sucesso e não lhe deve justiça. A única coisa que você possui
É o dever de agir com virtude no agora. Quando você elimina a expectativa de um final feliz, você descobre que o final não importa, pois a jornada feita com integridade já contém toda a felicidade de que você precisa. Perceba que, ao chegar ao fim desta reflexão, você não é mais a mesma pessoa que iniciou o vídeo. As palavras funcionaram como um cinzel, removendo as camadas de ego, medo e distração que o mantinham prisioneiro de uma vida comum. Você agora carrega consigo uma arma silenciosa e invisível: a capacidade de subtrair o que é tóxico sem dar explicações ao mundo. Este é o seu novo código de conduta. Não saia por aí pregando o que aprendeu, viva o que aprendeu. Deixe que a sua serenidade nos momentos de crise seja o seu sermão mais eloquente. Deixe que a sua disciplina matutina seja a sua prova de fé. Deixe que o seu sucesso, alcançado sem pisar em ninguém e sem buscar aplausos, seja a sua marca na história humana. Você é uma luz que brilha mais forte no silêncio. A partir de agora, quando sentir o peso do mundo tentando lhe esmagar, respire fundo, feche os olhos por um segundo e lembre-se da fortaleza que construímos aqui. Você tem o poder de dizer: isso não me atinge. Você tem o poder de eliminar o ruído e focar na nota pura da sua alma. A sua caminhada é única, o seu ritmo é sagrado e o seu silêncio é a sua maior virtude. O tempo dos outros acabou. O seu tempo de maestria começou. Vá agora e pratique a arte da eliminação. Retire o excesso. Limpe o altar da sua mente. Seja o senhor do seu destino, não por gritar mais alto, mas por ser aquele que nada pode abalar. Se esta mensagem ressoou no âmago do seu ser, sinta-se convidado a retornar a este porto seguro sempre que a tempestade da vida parecer forte demais. Sua jornada de autodomínio está apenas começando, e cada passo dado no silêncio aproxima você da divindade que habita em sua capacidade de escolher o bem. Lembre-se sempre: o que você elimina define quem você é, tanto quanto o que você cultiva. A paz esteja com você, na quietude e na ação.